Olá, queridos, boa tarde. Vamos hoje ao blog Baby and Bible, o bebê e a Bíblia, falando sobre a formação dos pais. Nós temos então em base Deuteronômio, capítulo de número 6 e o verso de número 7 e 6, 7, que diz assim, e 8. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificastes. Nós vamos falar aqui sobre a formação do ensino, a formação educacional da criança, do bebê e também do adulto, porque diz o primeiro versículo, essas palavras inculcarás ao coração. Como formar um coração, formar novos sentidos diante de Deus. Nós vamos estar então analisando nesse blog sobre memória visual, memória auditiva, memória sensorial, memória expressiva e memória de linguagem. Toda forma de memória, construção da memória interior. Por que vamos estudar sobre essa construção de memória? É muito comum a gente ver a expressão de um pai, uma mãe, às vezes dizer, eu falo, mas meu filho não escuta. Eu falo, mas meu filho não faz. Por que o filho não faz? Porque a construção da memória não foi realmente estabelecida. Ele ouve, ele escutou, ele fez, mas a construção realmente necessária de o filho guardar o que se foi falado na memória, isso não foi estabelecido. Por quê? Porque os sentidos, eles realmente precisam estar de forma inculcada no coração, nos seus sentidos, o que foi ensinado, e nós estamos vendo um dos métodos mais específicos e primeiros que Deus fala é sobre a repetição. A repetição. Pais prontos para repetir, pais prontos para demonstrar através da prova, da repetição. Tanto falar na parte auditiva, que é o primeiro sentido que o bebê tem para aprender é a audição no ventre da mamãe, e depois o segundo sentido do bebê, que é a visão. É necessário que o bebê comece então a ser construído pela repetição dos pais que repetem as coisas para o bebê ouvir e para o bebê ver. E conforme essa repetição, então, a educação ela vai sendo gravada não somente no consciente, mas na memória auditiva, expressiva, sensitiva do bebê e da criança. Então nós vamos estar estudando a formação dos pais, um ótimo tema para você que é pai, para você que não é pai, mas tem essa promessa de Deus de um dia ser pai. O Senhor Deus, Ele tem todo o ensino para nós a respeito de como ajudarmos os nossos filhos a serem bem construídos diante de Deus. E uma coisa muito engraçada que nós estamos vendo agora, interessante, nessa postagem de hoje, é a respeito da importância da mesa e da sala. Quando diz a primeira coisa que você vai ensinar, a forma auditiva e a forma de visão do seu filho é quando você está sentado, ou seja, quando você tem um ambiente para se assentar e dialogar, quando você tem um espaço de se assentar todos os dias com o seu filho. Então, sentar-se à mesa, sentar-se diante das salas, um ambiente de convívio é algo muito necessário, é uma necessidade dentro do lar familiar. E nós vemos também o espaço de maior concentração da criança e do ser humano. É quando ele tem uma atividade muito forte, ele faz muitas coisas durante o dia, ele chega em casa, ele chega para pensar, aqueles momentos que vai pensar é a formação daquilo que vai ficar realmente dentro dele, porque nós somos aquilo que nós reagimos depois de um certo tipo de atividade de cansaço, de esgotamento, aquilo que fica enraiza de conclusão dentro do ser interior. Então, a hora que a criança chega depois de um dia e se senta na sala ou vai estar diante da mesa, o diálogo que ela tem, a forma que ela se dialoga, naqueles momentos são muito essenciais na construção da estrutura emotiva, da memória emotiva e também da formação do caráter da criança. Um ótimo tema para a construção dos pais, biblicamente falando, sobre Baby and Bible.
Deus abençoe, ótima tarde.